Olá, amigos do Sol Servidores Online, programa Plataforma Cívica. E olha que bacana, olha quem eu tenho o prazer de receber aqui na Plataforma Cívica. Ele vem com histórias muito bacanas, daqui a pouco você vai ver, mas é uma grande personalidade. E é o que eu costumo dizer, se não é amigo, quando vem com a Plataforma Cívica, vira irmão. Então, eu quero convidar, mas antes, peraí, ó, vamos combinar o seguinte, antes de eu convidar esse futuro grande irmão, já é irmão em fé, vocês vão ver que já é irmão em fé. Antes de convidar ele para participar aqui com a gente, eu quero pedir uma coisa para você. Você vai ver que ele merece. Eu quero pedir para você, deixe um like, não é inscrito no canal, inscreva-se no nosso canal, deixe um like aí para o nosso convidado de hoje, que eu tenho certeza que você, ao final da entrevista, vai concordar comigo que ele merece. Então, convido meu amigo de fé, meu irmão camarada, Padre José Ailton Figueiredo. Padre, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui juntamente com os seus ouvintes, seus colaboradores e falando para a classe trabalhadora. Maravilha. Padre, o Plataforma Cívica é um canal destinado ao servidor, né? Ele nasceu com a proposta para o servidor, mas ele acabou se tornando, como outras produções do Sol, como a Live dos Municipais, canais de referência devido ao conteúdo, né? Na Live, além de ter convidados, tem informações muito rápidas, muito urgentes. O próprio nascimento da Live se deu antecipando praticamente com horas um anúncio que a prefeitura iria fazer naquele dia mais tarde sobre a pandemia, e os municipais já estavam lá diante, né? E essa é a ideia também do Sol, né? Com a Plataforma Cívica, não trazemos as notícias, mas trazemos informações de pessoas, de personalidades que têm algo para compartilhar, algo para mudar o mundo. Tem uma passagem muito bacana aqui nessa terra como o senhor, né? A gente tem que fazer construções, né, Delima? Nós temos que... Eu costumo dizer que o mundo hoje ele está muito fragmentado e muito compartimentado. Cada um está no seu setor, cada um está na sua luta, e a gente está criando muitos muros. É preciso que a gente quebre esses muros e, com os tijolos que restam, construir pontes. Nós estamos num mundo muito difícil do diálogo hoje. As relações estão ficando cada vez mais tensas e distanciadas. É preciso estabelecer uma possibilidade de encontro. E esse trabalho vosso aí, quero dar os parabéns ao sindicato, na pessoa do presidente e de todos, é um trabalho muito bom. Acho que é necessário que a gente tenha canais de comunicação. Legal, maravilha. Se eu me der a liberdade, eu vou entrar em contato ainda hoje, acabando essa entrevista, com a nossa grande jornalista Renata Perazzoli, e indicar que ela entre em contato com o senhor para chamar o senhor para estar indo lá na Live dos Municipais. É uma live, o nome já diz, ao vivo, né? Mas que vem com uma programação muito bacana, né? Eu tenho certeza que o senhor poderá contribuir muito também para com o internauta daquela plataforma. Sim. Padre, deixa eu perguntar, o senhor está onde? Eu estou na paróquia São Pedro, essa aqui, ó. Aqui em Piracicaba. Aqui em Piracicaba. Onde é a paróquia São Pedro? Ela fica ali na Vila Resende, no Paieiro, Jardim São Luís e tal. Fica ali embaixo do batalhão da polícia. Alguns falam Vila Resende, Avenida Francisco de Souza 607, abaixo do batalhão da polícia, no Jardim São Luís. Oh, maravilha, legal. Mas eu tô vendo, deixa eu perguntar, eu tô vendo sua fala, tô sentindo falta de um sotaque piracicabano. O senhor não é piracicabano? Não, eu sou piracicabano de coração. Eu tô aqui de 6 para 7 anos em Piracicaba. A minha história ela começa lá no Rio de Janeiro. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Aqui é extremamente coloquial, uma conversa entre amigos, tá bom? Sim. Então pode me interromper, fica à vontade. Viu? O senhor falou que é piracicabano adotivo, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Já tomou caldo de cana na beira do rio? Pior que não. Não! Então não virou piracicabano ainda. Vamos fazer uma externa. Convido o senhor para marcar um dia com a nossa equipe externa. Eu, meu filho, até a própria Renata Perazzoli, vamos fazer uma reportagem. Padre Ailton, o batismo do coração do padre, tomando caldo de cana na beira do rio. O que eu tomei lá foi muita pinga piracicabana.
Acho que eu já estou batizado. Qualquer dia eu vou perguntar pro Valdir Zigriero, nosso presidente, ele tem uma memória fantástica, né? Porque Piracicaba sempre foi muito famosa lá fora pela pinga, né? Na Exato. época que tinha ali na vila, aí perto do senhor aí, a Tatuzinho, Isso. tudo. Tem a cachaça piracicabana ali, como quem vai passa Balbo, sentido Ártemis, à direita de quem sobe. Tem uma alambique ali muito bom também. De vez em quando eu vou lá então, dar uma talagada. O Piracicabano, ele não valor, assim, não é que não, ela não é tão famosa aqui como ela fora, né? A cachaça piracicabana. Quando eu recebi a notícia que eu seria transferido para cá, eu também já sabia dessa fama. Legal. Mas fico devendo o caldo de cana. Acho que vamos fazer isso daí. Legal. Convido o senhor para dar essa exclusividade para nós. O senhor vai com a nossa equipe externa. Perfeito. O batismo do coração do Piracicabano. Perfeito. Padre, daí o senhor falou que está 6 anos aqui, né? O senhor, como que foi? Não, espera aí. Vamos voltar lá. O senhor estava falando do Rio de Janeiro, desculpa. Rapaz, já tem história, hein? Tem quantas horas essa live aí? Viu? Enquanto o senhor puder... Aqui vai ser o confessionário, para confessar porque no nosso internauta. Porque nós temos causa para contar, viu? Legal. A gente começou ali minha família veio... Meu pai, ele sempre foi brisolista. Ele foi muito ferrenho junto à política de João Goulart. E aí em 64 houve o golpe militar, o malfadado, o desgraçado golpe militar. E meu pai acabou tendo que fugir. Ele morava no interior de São Paulo e foi para o Rio de Janeiro. E aí a nossa família acabou se dirigindo para lá. E como um trabalhador, como sem nenhum espaço de situação, como qualquer trabalhador imigrante, né, nós fomos morar numa favela, onde ainda hoje existe lá, né, é o Morro do Alemão. A turma não fala favela, fala comunidade. Mas eu falo favela porque eu nasci lá. O senhor sabe que eu compactuo com o senhor. Eu acho que essa coisa de florir uma situação ruim não é legal. É favela, a gente tem que parar, se conscientizar e mudar. Eu mudar, também acho. Favela é favela, comunidade é comunidade. Exato. Não tem essa conversa, não. Florir ali, feio, né? Enfeitar o palhaço, né? Então, meu irmãozinho, aí fiquei ali um tempo no morro. E como qualquer jovem da época, você não tem muito espaço, o poder público não sobe às comunidades, às favelas, às periferias, para levar projeto social ou coisa, só leva para levar bala e caveirão, e a gente acabou entrando para o tráfico durante um período, né? Fiquei no tráfico ali dos meus 12 anos, mais ou menos, até cerca de 16 anos. Eu estava num comando, houve uma troca de comando, aquela guerra, etc. e tal. E aí fui morar na rua, acabei morando na rua durante um bom período. Espera aí. De qual idade? Eu comecei com 12. Deixa eu perguntar, eu tenho 46 anos, e eu sempre ouvi um mito que os bandidos de antigamente, acho que o senhor já ouviu essa história, ou é algo aqui de São Paulo, que os traficantes de antigamente lá no Rio não aliciava criança, ainda falava, volta para a escola, quando você fizer 18 você vem para... Mas você já ouviu essas histórias? Sim, essa é a história que o povo conta. Não é verdade. É a história que o povo conta. Mas veja bem, era outra forma de encarar. Eu não estou aqui passando pano, não. Bem? Mas assim, era uma outra articulação. Nosso trabalho era de ficar de olho, ver se subia a viatura, era coisa muito básica. E como a família era muito pobre, a gente acabava, era uma forma de arrecadar dinheiro, ganhar fundo, né? Depois, com 16 anos, com 15 anos em diante, você já tem uma certa capacidade, e aí você vai para frente do movimento. Mas era um outro tipo de malandragem, era uma malandragem mais cabeça. Eu estou falando aqui do escadinho, estou falando do gordo, do severino, é o pessoal, estou falando aqui que tem uma outra pegada, sabe? Hoje, não sei, está muito descontrolado. E é bom, em suma. E aí fui morar na rua durante um período. Estando na rua, sempre estudando, eu nunca deixei de estudar, eu estudo até hoje, nunca parei de estudar. Continuei estudando na escola pública. Aconteceu que uma diretora não queria que eu estudasse e tal. Tivemos falei seriamente com a diretora, eu mantive meus estudos. A merendeira, ela eu merendava, almoçava na escola,
e pegava um pote de margarina, não sei se tem mais margarina de 1 quilo, lembra? Não sei se ainda tem mais. Um pote de margarina Cleibon, delícia, sei lá como chama. E colocava ali a janta. Eu ia pra rua, morava na rua e jantava ali. E aí foi. Aí quando eu fui pro exército, eu fiz meu entrada para 18 anos, eu fui pra lá, né? Falei, vou lá para servir a pátria amada, né? E aí eles queriam me recusar para que eu não servisse. E eu falei... Só por ser morador, tipo, né? Por não ter residência fixa. Tipo, também que era morador de rua, né? Morador de rua é sempre escorraçado, né? E aí, moral da história. Aí o camarada não queria que eu servisse. Aí eu falei, porra, tem que servir, porque é um espaço que eu tenho de me manter, né? Aí chamei o comandante lá, o comandante estava... Que ano que era, padre? Puta merda, não lembro de cabeça, faz 500 anos atrás, né? É 80 e... sei lá, cara, 87, 86, tempo pra caramba. Em suma, e aí acabei servindo ali. Aí conheci um capitão, que mais tarde veio ser meu professor, e aí eu acabei ajudando o capitão, que era capelão, ele era capelão. Lá no Rio. No Rio. E ele fazia as missas lá e tal, no quartel, visitava os quartéis celebrando missa e tal, e eu ia segurando a malinha dele, pá, e tal, e coisa e tal. E aí, dali me despertou a vontade. Minto. Aí pude voltar, porque o comando foi desfeito. Aí pude voltar, foi feito um acordo lá no comando. Só que eu já tinha largado a nossa vida lá, né? Sim. Eu entrei já Então chegou a ter liberado. Passagem policial? Hã? Então chegou a ter passagem policial? Não, nunca cheguei. Legal. Nunca cheguei. E aí eu voltei para minha família. Aí fui trabalhar na metalúrgica. Aí já com 19 anos, 19 para 20, fui trabalhar numa metalúrgica, a Clark Metalúrgica. Eu trabalhava na prensa, fiquei um bom tempo na prensa. Depois tive a vocação de sacerdotal, entrei para o seminário e aí estamos aí na luta. Como foi esse chamado? O senhor sentiu um chamado? Como que foi? Ah, não sei, cara, foi muito doido. Bateu no coração. Eu tava numa missa lá e tal, né? Eu tinha até uma namoradinha, né? Não tinha duas, né? Não tinha uma só não. O bom carioca. Malandro. E aí tava na missa lá e o padre falando, né? Não sei o quê. Quem quiser ser padre, não sei o quê, procura a igreja e tal, não sei o quê. Era uma missa de vocação, né? Era comum esse chamado, quem quisesse... Não, a gente faz até hoje. Esse mês de agosto, por exemplo, nós padres fazemos esse apelo para despertar a vocação. E aí eu fui procurar o padre, falei, padre, eu gostaria muito e tal, de entrar. Só que assim, eu era candomblessista, eu não era católico. Você era do Assé? Sim, até hoje eu respeito o Assé muito. Eu tenho grandes amigos, pai de santo, mãe de santa. Eu tenho um grupo de amizade muito grande, eu tenho um grande respeito e tudo mais, né? Eu tenho aí a minha experiência de fé, embora eu troquei, eu sou católico, firmemente católico, né? Mas eu respeito muito o povo do Axé. Eu respeito muito, é um povo muito sério. E aí foi falar com o padre falou, mas você não tem vocação, não sei o quê. Eu falei, engraçado você acabou de falar ali que é Deus que chama. Se eu vim aqui, como é que você não vai permitir que eu entre? Molecão de tudo. Aí ele pegou e falou assim, pô, gostei de você é decidido. Aí mandou fazer um encontro lá em Betim, cara, lá em Minas Gerais. Eu nem sabia onde ficava o tal do Betim. Eu cheguei lá nessa cidade, em Belo Horizonte, ali colado em Belo Horizonte, e tal, tem a Fiat e tal, assim. Beleza, aí nós éramos em 46 jovens fazendo encontro vocacional, e é difícil, né, naquele tempo, hoje virou bagunça, todo mundo entra. E aí eu tava lá fazendo encontro vocacional, e dos 40 e poucos só foram aprovados 2. Dois, eu e o Gilson. Aí entramos pro seminário, e na nossa turma nós éramos quase 60 jovens. Desse número de quase 60 jovens, nós temos 3. Eu, o Gilson e o padre André, que estão em Belo Horizonte, e eu aqui em Piracicaba. Viu? Bacana, mas deixa eu te fazer uma pergunta que eu fiquei curioso. E as namoradinhas? Como foi a notícia? Vou virar padre. Ah, meu irmão, o negócio foi... o negócio não foi brincadeira, não. Mas é assim, a gente tem uma vontade, um desejo de servir o sacerdócio. Eu no seminário também, às vezes, eu pilantrava um pouquinho, também dava namoradinha no seminário e tal. Aí o frei falava assim, mas não pode, Zé, você vai ser padre. Eu falei, mas eu não Elas sou vão virar ainda. mula sem cabeça. Mas eu não sou ainda, eu vou ser, eu não sou.
Elas ficavam com medo de virar mula sem cabeça ou é coisa do interior de São Paulo? Não, isso é conversinha. Mas assim, foi muito tranquilo, eu sempre fui muito espontâneo, nunca tive problemas com isso. Claro que o sério é o sério. Depois que você começa a entrar na teologia, a coisa começa a ficar muito mais complicada, e aí você tem que, de fato, ser firme na sua decisão, e isso eu tenho muitos defeitos, mas eu sou muito fiel naquilo que me é proposto. Até porque a própria conscientização vem com o aprimorado do conhecimento. Exato, você acabou de sair da rua, você entra num seminário, um molecão, jovem de tudo. É difícil, né, meu irmãozinho? Vamos botar o pingo no i, né? Legal. Ô padre, daí uma vez pronto, uma vez formado, uma vez, acho que o termo seria esse, uma vez com a batina. Como que foi a primeira igreja, a primeira missa? Você lembra da sua primeira missa que você, como que é o termo, que você celebrou? A primeira missa é a primeira namorada, né? Você não esquece nunca. Aonde que foi? Então, depois que eu me ordenei, foi no Rio de Janeiro, claro, foi na minha paróquia de origem, onde toda a história começou, onde eu estava sentado ali naquele banco, quando o Frei Mário fez a chamada, lembra até hoje, o Frei Mário fez esse apelo, então, assim, para mim foi muito... Ele pôde presenciar? Não, porque o Frei Mário já está na casa do pai, né? Mas de lá da casa do pai ele rezou comigo, com certeza. Então ali minha história, né? Grupo de jovem, as minhas amizades de moleque, de criança. Então assim, foi muito significativo celebrar ali com a minha família, onde toda a história começou. É uma coisa... Bateu nervoso, já gelou a barriga? Não bateu. Missa, não bateu. Eu sempre fui tranquilão. Fluiu. Eu falo para um, falo para mil. Não tenho assim o menor problema em relação a isso. Não. Foi muito tranquilo. E foi muito doida a minha ordenação, né? Porque eu estava no último ano de teologia e eu fui expulso do seminário. Porque teve um brinde, vamos tomar um café. Se eu tivesse aí, eu tomava esse cafezinho. Então, aí teve um encontro de padres e seminaristas negros e negras, e eu fui convidado a dar uma palestra, porque eu sempre trabalhei, quando eu era seminarista, eu trabalhei na Pastoral da Favela, no Morro do Alemão. Eu trabalhei com as mulheres prostituídas do Piranhão, lá no Rio de Janeiro, mas Piranhão mesmo o bairro, tá? É um bairro que só tem esse tipo de serviço. As mulheres profissionais do sexo. Depois eu fui trabalhar com os moradores de rua. Depois eu fui trabalhar com os menores de rua do posto 5 e posto 6 em Copacabana. Eu sempre tive voltado com a periferia da humanidade, onde o sofrimento é maior, né? É porque eu passei por isso. Então, a gente tem essa percepção, mais do que enxergar, a gente sente na pele isso daí. E aí eu fui chamado da palestra sobre o Cristo que sofre para os padres seminaristas negros, apesar de eu não ser negro. Mas fui, evidentemente, eu acho que a pele, a melanina é a maior bobagem, nós somos iguais, debaixo da pele somos a mesma coisa. E aí o Frei, o padre, quando soube que eu fui dar palestra para os padres seminaristas negros, e o seminário que eu estudei era muito reacionário, a Arquidiocese do Rio de Janeiro era muito reacionário, e aí o bispo, então, me questionou por que eu fui. Eu falei, eu fui porque eu fui chamado ali a um sofrimento, etc. E aí me chamaram de teologia da libertação, me chamaram de que eu era esquerdista, que eu era comunista. Eu nunca fui comunista, eu nunca fui esquerdista. Eu sempre fui do evangelho, né? E aí tivemos um bate-boca e o bispo falou, bom, então você pode se retirar. Eu falei, estou me retirando. Se o problema é esse, você pega a sua igreja aí... Quase morreram na praia ali, no último ano. Mas eu não esquentei cabeça com isso não, porque Deus é maior do que a instituição, a minha vocação é maior do que a igreja. E aí fui para o Amazonas. Falei, quer saber uma coisa? Eu vou descansar minha cabeça. Aí fui para o Amazonas, fui morar no Xingu. Foi pescar? Não, fui morar no Xingu. E eu não sabia que para entrar no Xingu, não é assim, você chegou, você entra, é bagunça, não. Porque da entrada do Xingu até a primeira aldeia, que é uma reserva, que foi feita pelos irmãos Vilas Boas, extraordinários irmãos Vilas Boas, que a história não reconhece. E aí nós chegando lá, para você entrar na aldeia, você só pode entrar de duas formas. Pelo governo federal ou convidado por alguém de alguma aldeia, que são várias nações. Né? Você foi meio mochileirão, né? Eu não sabia, eu cheguei lá, achei que podia entrar. Para mim o Xingu era 2 paus, você estava dentro. Para você chegar na primeira aldeia, você tem que ir de avião, que leva cerca de 45 a 1 hora de avião para você chegar até lá, ou de barco, que leva cerca de 6, 7 dias de barco, de canoa, né, remando ali e tal. Sofrendo risco de morrer, porque tem muito bicho aí na floresta amazônica.
E aí eu fiquei lá, cara. Aí o bispo do Mato Grosso, Dom Pedro Casaldáliga, ele ficou sabendo que tinha um estudante que tinha sido seminarista e tal, não sei o quê. E ele falou, vou conhecer esse camaradinha. Aí foi lá, eu falei, senhor bispo, eu não quero mais ser padre, eu não estou mais afim desse negócio de igreja aí, não está com nada. Mas aí o bispo Dom Pedro me apresentou uma igreja muito bonita, uma igreja que está junto com o pobre, junto com o trabalhador, junto com as comunidades de periferia, junto com os ribeirinhos, junto com o povo que sofre. Essa é a igreja que eu venho, essa é a minha fonte, eu bebi desta fonte. E aí Dom Pedro me fez esse convite de eu me ordenar padre, e me ordenei e devo isso a ele, e sou muito feliz como padre, não quero ser outra coisa na vida. Como foi essa volta ao seminário? Como que se... Não, voltei para o seminário porque eu já tinha concluído os estudos. Eu já tinha terminado os estudos. Eu estudei teologia na PUC do Rio de Janeiro. Eu sou filho da PUC. Bacana. E aí terminamos ali o curso. E eu já estava a formação acadêmica, sim, eu já tinha toda ela. E aí Dom Pedro foi lá, faz o seguinte, você já tem formação acadêmica, você quer de fato então abraçar o sacerdócio? Falei, mais que tudo na vida. Eu estava revoltado, né? E aí quando ele me mostrou uma igreja bonita, uma igreja acolhedora. Humana, né? Humana, profundamente humana. E aí eu falei, essa igreja eu quero. Aí me ordenou. Legal, maravilha. Que bom, né? Olha, não foi carioca, foi do Xingu. O chamado. Lá no Xingu, o senhor ficou quanto tempo? Fiquei cerca de 3 anos. 3 anos? Pô, bacana. Foi um choque, assim, porque do Rio de Janeiro pro Xingu, nada a ver, né? Não, nada a ver. Você sentiu falta da praia, do mar? Eu até hoje eu sinto, eu gosto muito do mar, eu sou muito ligado ao mar, eu tenho uma relação com o mar muito forte. A produção está soprando aqui no ponto para mim. Você é surfista? Não sou surfista. Eu sou um prego. Ao fundo de uma beleza. Ô, produção, mexe o saco do Google aí, que as informações que está vindo no ponto eletrônico estão desencontradas. Eu faço mergulho, né? Mergulho autônomo. Legal. Mergulho autônomo. Quando eu morei na Ilhabela, eu falei, tô morando na Ilhabela. O mínimo que eu vou fazer é fazer mergulho autônomo. Aí fiz o curso, eu tô credenciado até 20 metros só. Depois tem que melhorar isso daí. Bacana, legal. Vamos voltar um pouquinho no Xingu, porque eu acho que existe uma mística, assim, ou um pensamento talvez errado, fantasioso, de nós brasileiros. Até porque, eu acho, pelo menos para mim, é uma informação nova, essa que não é assim, não é enche o tanque, passa no Ipiranga, enche o tanque e vamos parar lá, né? Não. Né? Fala um pouquinho do dia a dia, como que era lá? Você dormia em oca? Sim, eu vivia com os índios, tudo que era o índio fazia, eu fazia. Né? Inclusive, eu fui recebido e recebi um nome, né? Meu nome era Amin Chokoi, significa anda como um pato. Anda como um pato. Amin Chokoi. E aí a gente não, porque eu não sei fazer. Os nossos amigos lá fizeram trançando a palha de coqueiro, etc. Tal, fizeram uma cama. Na esteira? Na esteira. E a gente vivia ali, morava numa oca, foi feita uma oca, ficava ali tranquilinho, sossegadinho. E aí para caçar a gente caçava, ia para pescar a gente pescava. Tinha o Quarupi, fazia o Quarupi, tinha as danças do Tracajá, fazia a dança do Tracajá, tinha a dança da... É muito bonito, é uma cultura assim... extraordinário, interessante, as aldeias indígenas elas são matriarcais. São matriarcais. A gente pensa que é o cacique que manda? Sim. São matriarcais. Nós temos 2 casas, temos a casa dos homens e temos a casa das mulheres. E tem uma terceira casa que é a casa da reza e também a casa da conferência. Então quando tem uma coisa importante desse dia, a casa dos homens se reúne, as mulheres se reúnem, depois vão para a terceira casa e apresentam o que foi definido. Se não houve acordo entre as situações, as mulheres vão dar a palavra final. Que legal, olha, plataforma cívica. Hoje você está fazendo jus o nome escolhido aqui do programa, plataforma cívica. Muito democrático, né? Que bacana, é uma novidade. E uma interessante também que a criança, ele tem a mãe, claro, a mãe e o pai, etc. Mas todas as mães da aldeia são mães daquela criança. Todos os pais são pais daquela criança. Então a criança pode dormir nesta casa ou pode dormir na outra.
pode mamar casa, nessa tá em mãe, casa, pode né? mamar na outra mãe. Então, isso por quê? Para que a criança ele cresça sentindo a pertença de um grupo. Eu pertenço a este grupo, a esta etnia, a esta cultura. Isso é muito interessante. Isso é uma coisa Consciência social, né? consciência de pertença, consciência mais profunda de pertencer a um grupo. Isso é muito interessante. Foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. E também a religiosidade, a expressão de fé do povo que eles têm lá, né? Papã, a aldeia que eu fiquei, eles tratavam por Papã, ou Merrim, seja como for. E aí me lembro que uma vez o bispo chegou lá e falou assim, você daqui quase um ano e não construiu a igreja? Eu falei, bispo, você tá doido? Nem o Papa tem a igreja que nós temos. Olha passando a arara, passando o tucano, olha o rio que tem aqui, olha a criança correndo aqui, olha... Mas a igreja para quê, filho? Se o templo está aí, a igreja está aí, ó, a natureza ela é a expressão máxima da presença criadora de Deus. E aí ele acabou se conformando e não quis mais que eu fizesse igreja. E não te tirou de lá, mas pode ficar. E nunca celebrei uma missa lá. Nunca celebrei uma missa lá. Porque eu achei que seria muita arrogância da minha parte eu vir de fora, com uma cultura de fora, uma cultura ocidental, uma cultura capitalista, né? Uma cultura machista, uma cultura branca, achando que eu tenho conhecimento maior do que eles, que eu sou muito maior. Diante daquilo, eu preferi silenciar e preferi fazer o serviço da partilha, do encontro, da fraternidade, colocar que Deus pode falar na minha linguagem e na linguagem dos indígenas, e aí compor uma realidade mais plural. Achei muito mais interessante. Nunca celebrei uma missa lá. Nunca. Pô, legal esse respeito para com aonde o senhor estava, né? Exato. Deixa eu perguntar, o senhor falou que caçava, né? Ia com arco e flecha e saía por meio do mato caçar? Às vezes acontece. Dependendo da caça, você usa um tacape, uma espécie de borduna, ou uma lança grande, que me falta o nome agora. Zarabatana? No Zarabatana não chegava a usar, nunca vi, mas eu sei que ainda usa. Né? Alguns também tem espingarda e tal, usa-se muita espingarda. E é interessante que uma vez nós saímos para caçar uma anta, e a gente foi lá e conseguimos pegar a anta, né? E aí passou uma outra, e eu falei assim, Tchocoia, a anta. Ele falou, mas para quê? Nós já temos essa, para que eu vou pegar a outra? Olha que coisa, né? A gente saía para pescar. E a pesca estava boa, vinha muito peixe, e ele falou assim, agora vamos embora. Eu falei, mas tá dando peixe. Ele falou, tá dando. Já não pegamos o peixe de hoje, amanhã a gente volta e pega mais. Você vê como é que é outra história, né? O respeito e o equilíbrio à natureza, né? Mas esse pensamento, ele é bonito, ele é filosófico, mas eu preciso fazer uma pergunta. E por exemplo, baixa temporada ou fora de época, como que eles fazem, por exemplo? A caça não é o ano todo. Não. A pesca não é o ano todo. Não. Salga. Passa o sal, deixa ela bem salgada. Então eles acabam fazendo um estoque ainda pequeno, mas fazem. Bem pequeno. Porque também eles têm uns animais que criam no próprio espaço. Tem chiqueiro, tem galinha, né? Tem porco, tem cabra e tal. Mas via de regra nesse período. E quando é época do peixe, que não pode pegar peixe, eles não pescam mesmo. Quando é tempo da caça, eles não caçam mesmo. É uma coisa muito interessante. Respeitam a lei do homem muito mais do que o homem, o homem branco. Por isso que esse desmando que está acontecendo aí, atualmente, com essa política do governo federal de desmanchar a Amazônia, de levar garimpeiros ilegais para a Amazônia, o mercúrio nas nossas águas, matando peixe, matando população, não só indígena, né, mas os ribeirinhos, que eu trabalhei com muitos ribeirinhos, está sendo uma desgraça para a nossa Amazônia, uma desgraça o que está acontecendo com a nossa ecologia amazônica. O preço disso vai levar gerações para se recompor, viu? Gerações vai levar para recompor. Lamentável. É lamentável. Triste. Não está de chorar quando penso nisso. Como que foi quando o senhor saiu do Xingu? O senhor foi para onde? Então, eu saí de lá, né, muito triste, mas a gente tem que obedecer, e eu obedeço, eu sou muito obediente. Como que é? Como que funciona essa hierarquia da Igreja Católica? Vem o que? Ela é estadual, assim, nós sabemos que a Igreja Católica é romana, tudo, mas o que se dá essa operacionalidade? Quem comanda isso? Muito bem. Quem comanda a igreja é o Papa. Ponto. Aí o Papa, depois ele tem os secretariados, que nós chamamos de dicastérios. Cada dicastério desse tem um cardeal que organiza, por exemplo, o dicastério para a congregação do clero. Vamos dizer que é o meu caso, né?
E tem um cardeal, que eu não sei o nome do cardeal agora, não sou muito ligado em cardeal, não. E aí, esse dicastério, ele manda as determinações para as dioceses do mundo. E cada diocese, cada país tem a sua conferência. No nosso caso, ela chama-se CNBB, Conferência dos Bispos, Nacional dos Bispos do Brasil. E na América Latina é o CELAM, mas o CELAM é consultivo, enfim. A CNBB, ela acata as decisões do dicastério romano e aplica nas dioceses. E aí vai escalonando em cada diocese. O bispo tem autonomia, não tem independência. Tem autonomia, mas não independência. E aí, por exemplo, a diocese, nós temos dioceses irmãs, né? Piracicaba é diocese irmã de Coxim, Mato Grosso do Sul. Por exemplo, pode ser que o bispo de Coxim fale, olha, eu estou precisando de um padre aqui e tal, não sei o quê. E aí o bispo daqui fala, olha, estou precisando de um padre lá em Coxim, quem se habilita? Aí um padre que quiser ir vai para lá fazer missão. Primeiro é o voluntariado? Ou... É voluntariado. Legal, bacana. Quando nenhum voluntário se apresenta, aí o bispo faz uma reunião e indica. Mas eu, por exemplo, eu sempre fiz missões porque eu gosto de fazer missão. Mesmo quando eu era seminarista, nas minhas férias, eu não ia para casa descansar, ficar ali. Nas minhas férias eu ia fazer missão. Eu sempre fui para o Nordeste brasileiro, eu sempre fui para o Alto Sertão, fui para Gararu, Porto da Folha, Propriá, Lagoa da Canoa, eu fui para o Sertão Baiano, eu fui para Cansanção, Monte Santo, eu sempre fui para essas regiões, sempre fiz missão, eu sempre gostei muito de fazer missão. O nosso país continental, então, seria uma utopia imaginar que de norte a sul a realidade é a mesma, né? Não, já começa a mudança da realidade aí no clima, na temperatura, né? No equatorial, tropical, subtropical. De norte a sul, onde o senhor já esteve, qual a região de mais fé? Existe isso? Olha, é difícil falar, mas assim, o homem e a mulher sertanejos têm uma fé extraordinária. É uma coisa assim que é de arrepiar. Eu certa vez eu fui para uma cidade chamada Poço Redondo, que fica no alto sertão do Sergipe, onde Frei Damião passou e onde Frei Damião fez alguns milagres. Ali eu vi coisas extraordinárias, uma expressão de fé. É uma coisa que toca a alma. Em Gararu eu vi também muita fé, muita coisa bonita. O nordestino ele tem essa pegada. Aqui para a gente no Sudeste está se esfacelando muito. Nós estamos nos tornando muito frios em relação à fé. E não digo só a Igreja Católica, eu digo também, eu tenho amigos meus que são pastores, têm feito muitas reclamações nesse sentido. Mas o Nordeste, via de regra, é muito forte. O Norte é muito forte. O Norte agora ele é muito forte evangélico, né? Ele tem uma fé muito bonita, que eu respeito muito a comunidade evangélica. Eles têm uma fé evangélica muito bonita. Quando eu estava lá no Mato Grosso, por exemplo, eu tinha uma parceria com os metodistas. Eles têm um trabalho assim fora de série. Eles têm um barco que é um hospital, e os médicos, enfermeiros, dentistas e tudo mais são todos metodistas, muitos até são pastores, e eu pegava carona com esse barco para visitar os ribeirinhos. É um trabalho assim excepcional. O Papa Francisco, só para concluir, eu falo demais. À vontade. O Papa Francisco deu para o Brasil um barco. Ele fica em Belém do Pará, na doca de Belém do Pará. É um navio hospital. E o Papa Francisco deu para a igreja da Amazônia. Vale a pena conhecer, viu? É um hospital maravilhoso. Faz até cirurgia nesse hospital. Esse hospital é mantido 100% com o dinheiro do Papa. É ele que manda dinheiro. Agora a CNBB está ajudando e tal, mas ele tira do bolso dele, Papa Francisco. Ele é um cara muito extraordinário, é mantido com o bolso do Papa Francisco. Ele é muito forte. Bacana. A Igreja Católica, eu lembro uma vez eu estava estudando uma questão sobre a Idade Média e mostrando o avanço da Igreja Católica no contexto histórico e principalmente na Idade Média, que foi quando surgiram as universidades, tudo, né? Sim. Então a Igreja São Católica, Bento, as universidades surgiram com São Bento. Mas ela peca na questão das relações públicas, né? Por exemplo, ela não é novo esse trabalho de relações públicas da Igreja Católica. Ela não faz aquele estardalhaço que outras religiões fazem. Não faz. Na Igreja Católica, ela realmente não faz. Nós temos trabalhos sociais extraordinários, os beneditinos, o que eles fazem.
o que os beneditinos fazem no Rio de Janeiro com atendimento, o que os salesianos fazem é uma coisa assustadora. Eu vou dizer aqueles que eu conheço. Aqui em Piracicaba, os salesianos fazem um trabalho maravilhoso ali no Areal, perto do shopping. Tem uma escola de primeiríssimo mundo, onde é 100% gratuito. 100% gratuito. Período integral para criança pobre e carente daquela comunidade. E também eles têm cursos profissionalizantes, a pessoa sai com diploma, marceneiro, serralheiro, o que for. Tem vários cursos também, é gratuito. A Igreja Católica não faz esse estardalhaço. Nós temos trabalhos sociais. Veja o padre Juliano Lancelotti. O que o padre Juliano Lancelotti faz é uma coisa assustadora. Aqui em Santa Bárbara do Oeste, tem um padre, o padre Aguinaldo. Você precisa conhecer o padre Aguinaldo. Precisa conhecer. Ele tem um trabalho lá, ele tem 18 cursos profissionalizantes. A pessoa entra de manhã e sai à noite, com almoço, com janta, e estuda tudo 100% gratuito. É uma coisa fora de série. E ninguém fala. Eu lembro quando eu estava na faculdade de Direito lá no ISCA, aqui na nossa Limeira. Limeira, é. E quando nós estávamos estudando Teoria Geral do Estado, né, o professor dizia que o Estado se formou indo buscar referência e os documentos, os registros da Igreja Católica, sim, que ela sempre foi extremamente organizada, ordeira. Por isso que eu perguntei da hierarquização. Né? O direito nosso, ele também deve muito ao direito canônico, o Código de Direito Canone, Iuri Canonici. Quando houve a quebra do Império Romano, a única lei que vigorava nos feudos que estavam se iniciando, a Baixa Idade Média, era o direito canônico, porque senão era a barbárie. Canônico. Não havia uma referência. Exato. Então a igreja, o mundo ocidental, oriental nem tanto, mas o mundo ocidental ele cresceu, se solidificou, se estruturou em cima da fé católica, das estruturas católicas. Que legal. Deixa eu perguntar para o senhor, e como que foi Piracicaba? Você já conhecia? Surgiu, tem uma vaga lá, o bispo chamou, preciso de alguém lá para Piracicaba. Como que foi? Contextualiza isso para nós. Quando eu sou transferido, eu nunca vou na cidade antes. Eu quero chegar porque senão, para você não criar preconceito ou prejuízo. Então eu estava em Ubatuba, eu era pároco em Ubatuba, na praia da Maranduba, e o bispo de lá, Dom Fernando Mazon, veio transferido para cá. E como tínhamos um trabalho muito forte lá, ele sempre falou, Zé, vem para Piracicaba, vem para Piracicaba. Nunca tinha ouvido falar. Não, já ouvi falar, claro, Piracicaba é muito famosa. Pela moda de viola, né? O Rio de Piracicaba. Também, mas é uma cidade, eu adoro Piracicaba, sou suspeito de falar, eu amo Piracicaba. E aí o bispo me chamava e dizia, mas Dom Fernando, o senhor tá bêbado? Você acha que eu vou deixar? Eu morava em frente à praia da Maranduba. Eu vou me meter numa cidade longe da praia. E aí, assim foi. No meio do canavial, cana queimando. Aí o tempo passou, aí chega uma certa feita, ele pegou e falou assim, o que me chamou mesmo, eu disse, olha, padre, eu tenho uma paróquia lá que é em Ártemis. Eu tenho uma paróquia lá que eu vou ter que fechar, porque não tem mais povo, não tem mais comunidade, e é uma comunidade que é uma ovelha sem pastor. Olha que ele falou aqui, é uma ovelha sem pastor. E eu falei, não posso fazer isso. Eu fiz um juramento à igreja, fiz um juramento de servir à igreja. Então, eu vim para cá em Ártemis e estamos aqui até hoje. Legal, que bacana. Viu, como que foi chegar lá? O senhor chegou, foi bem recebido pela comunidade e tal? Não, no começo a turma assim não gostou muito não, sabe? Houve resistência? Porque, assim, eu gosto de tomar meu escão. Não é pecado, padre? Pecado é falar mal dos outros. Aí eu sentava lá em frente à igreja, até hoje eu faço. Sentei em frente à igreja, pegava lá meu Jack Daniel, que eu tomava um escão, né? E meu charutão. Aí ficava lá no meu charutão, tomando escão. E a negada falava assim, mas esse padre é pinguço, esse padre aí fica fumando charuto, não sei o quê. Aí começaram a dizer que o padre não prestava, não sei o quê, Mas aí, rapaz, o trabalho foi, fui caminhando, e ao longo de 4 anos, quando fui transferido, fizeram baixo-assinado, fecharam a cidade, brigaram com o bispo, o padre não ir embora, você vê? Que legal, conquistou espaço. Eu acho o seguinte, você tem que ser quem você é. Eu não vou chegar numa comunidade e vou fazer uma cara de santo, uma cara de bonzinho, Se eu for um charuto, se eu tomo minha cachaçinha, então eu vou tomar na praça, que é para todo mundo ver, entendeu?
E aí me liberta de eu ter que ser falso. Eu não sou muito chegado em falsidade. E não é aquilo de cair também, né? Não, pelo amor de Deus. Nunca, meu pai foi um bêbado da vida toda. Eu sempre vi meu pai bêbado. Então, assim, para mim isso nunca foi... Nunca quis bebida assim, nunca quis. Eu tomo, mas é muito pouco mesmo. Eu fico ali só enrolando. É mais para enrolar do que outra coisa. E assim, gente, foi difícil. No começo não foi fácil. Até porque, pelo fato de ser do Rio de Janeiro e tal, é um outro jeito de ser, é uma outra expressão. Houve um choque cultural? Houve um choque cultural. Ali é uma realidade muito fechada, é uma comunidade muito fechada. Então, tem um grupo de famílias, não vou citar nomes para não ficar chato. Tranquilo, né? Mas tem grupos de famílias que historicamente sempre mandaram no distrito. E aí chega um padre que começa a fazer a abertura, né? Começa a trazer espaços maiores para a comunidade, discussões políticas. O povo é uma falsidade, vou falar para você. O povo acha que o padre, a igreja não pode falar política. Só que assim, o imposto a gente paga, o feijão, o mesmo preço que você paga, nós pagamos, o mesmo preço do gás que você paga, nós pagamos, o mesmo preço do combustível que você paga, nós pagamos. Então, por que eu não vou discutir? Eu tenho que discutir, caramba. E aí, às vezes, as pessoas acabam se confundindo e tal. Mas depois as coisas se ajeitaram e até hoje, graças a Deus, eu chego lá e sou extremamente bem recebido. Eu tenho um carinho muito grande. Eu gosto demais daquela comunidade, eu gosto demais. O senhor fez um sucessor lá? Fizemos um sucessor, mas você sabe que está no terceiro padre, não conseguiram ainda encaixar. Porque nós fizemos muita coisa lá, sabe, Delima? Nós fizemos 18 projetos sociais lá. 18 projetos, não é brincadeira, não. Lá nós tiramos pessoas que hoje estão competindo, viraram esportistas profissionais. Tivemos Muay Thai para os jovens, Muay Thai para mulheres, corrida, caminhada, escola de cabeleireiro, fizemos um curso de hidroponia, fizemos cooperativa de fruticultura, cooperativa de agricultura. Assim, a coisa caminhou muito. Então, assim, o pessoal viu que não é só a parte religiosa. Claro, eu sou religioso. A minha função maior é a palavra de Deus. Eu vivo disto, né? Eu vivo da palavra de Deus. Mas eu não posso falar a palavra de Deus se meu irmão passa fome. Eu não posso falar a palavra de Deus se meu irmão está desempregado, está doente. E se eu sei que a doença e a fome é fruto de uma política que desagrega, uma política que coloca o pobre na miséria, eu não vou me calar. Eu não vou me calar. É meu esse negócio aí, entende? Eu tenho uma veia política muito forte. Sempre, como eu te falei, meu pai é brisolista, eu cresci num ambiente político, não tem como. Eu sou cidadão, eu tenho título de eleitor. Política ou consciência social? Os dois. A consciência política eu tenho ela muito forte, mas também tenho veia política. Eu gosto de política, eu acompanho a política municipal, acompanho a política estadual, eu acompanho a política nacional. E estou de olho também no que acontece no mundo afora. É importante, né? Acho importante. Estarmos preparados. Exato. Deixa eu perguntar para o senhor. As religiões protestantes, alguns anos atrás, tiveram uma quebra ali, onde surgiu uma nova igreja protestante, que foi chamada as neopentecostais, com a teologia da prosperidade. Sim. A igreja católica teve, não quero ser deselegante na minha análise aqui, então me perdoe qualquer palavra mal compreendida, uma quebra dos paradigmas também com a renovação carismática, que vem de uma forma, uma reinvenção da igreja, né? Foi. Como o senhor analisa nessas duas religiões, ou nessas duas igrejas, essa renovação ou essa nova reinvenção? O movimento pentecostal, neopentecostal, e que traz a teologia da prosperidade, ela é novidade no Brasil, mas ela teve uma influência muito grande na Europa, sobretudo na Alemanha, na pós-guerra. Depois se estruturou, o alemão é um povo mais sistemático que o latino-americano e conseguiram se estruturar. E no Brasil ela chega ali final dos anos 70, 78, 79, por ali, quando Edir Macedo, na Avenida Suburbana, do lado da concessionária da Volkswagen, montou uma igreja, 2 portinhas, chamada Igreja Universal do Reino de Deus, e ele conseguiu fazer todo um trabalho, hoje é o Império Igreja Universal, e ele acabou norteando os demais que vieram depois dele em cima dessa teologia, porque ela deu resultado de angariar fiéis. Não estou fazendo aqui, pelo amor de Deus, não estou fazendo uma asepsia ou uma avaliação moral. Estou fazendo um critério de percepção de estrutura sociológica. Então ele acabou puxando isso daí. Quando esse discurso começa
a encontrar fiéis católicos que tende também por que a gente também não pode? Porque a igreja no Brasil, do final dos anos 70, ela foi da teologia da libertação. Então nós tínhamos as igrejas neopentecostais, que não se envolvia com a questão política e falava da prosperidade, do bem, etc, etc. E no Brasil nós tínhamos uma igreja que era a teologia da libertação, que era a luta política. Nós vivíamos o período da ditadura terrível. Então os grandes padres pensadores da igreja, Dom Tomás Balduino, Dom Pedro Casaldáliga, Dom Paulo Evaristo Arnes, o bispo de Olinda, Recife, Dom Helder Câmara, Dom Zumbi, Dom Tom, enfim, esse grupo de padres, Dom Pelé, esse grupo de padres começaram a questionar a estrutura política. E aí houve uma ruptura. Aí no final dos anos 80, nos Estados Unidos, teve um movimento de evangelização neopentecostal católica, que aqui chegou como de renovação carismática, e aí surgiu a renovação carismática no final dos anos 80, no final foi exagero, mas 85... É só no Brasil? Não, isso é na América Latina. E aí no Rio de Janeiro, no alto da Tijuca, tem um mosteiro, um priorato, e ali o pessoal do Agostinho, o pessoal, o Carter, Rosinha, trouxeram para o Brasil, eles moravam na América, nos Estados Unidos, trouxeram para o Brasil esse movimento e cresceu, ganhou corpo, e que hoje é uma releitura. Ela foi muito forte. Era um grupo católico, a Renovação, dissociada, desencarnada da história. Porque se dizia, a igreja só fala de política, não fala de fé, não fala de espiritualidade. E que é uma crítica verdadeira, Nós nos perdemos muito, nós ficamos muito tempo só na discussão política, a igreja preferencial dos pobres, nós nos perdemos aí, eu me perdi, ficamos muito na questão política, esquecemos que a fé também é transformadora política. E foi importante isso daí. Aí veio o Papa João Paulo II, que ele fala, olha gente, nem tanto mar, nem tanta terra. A renovação carismática é importante, ela é necessária, mas não podemos perder de vista a questão política. E aí, agora a gente consegue já, estamos chegando no eixo. Eu acredito que nos próximos 8 anos, a gente vai conseguir encaixar isso daí. Porque a igreja é muito lenta nas transformações. Bacana, legal. Eu não esperava que ia ter um nível de conversa tão bacana assim, até porque eu me interesso muito pelo assunto, eu sei que isso é mais descontraído, mas eu quero aproveitar para explorar, porque o senhor demonstra ter muito conhecimento, ter conteúdo e sabe o que fala, né? Então hoje, excepcionalmente, não é aquela conversa entre amigos, mas é uma conversa séria entre amigos. Você acha que vai perpetuar? Sabe por quê? Aí nas igrejas evangélicas, esse movimento ele foi muito criticado. Ele foi condenado pelas igrejas evangélicas mais antigas, né? Sim. E hoje nós vemos que eles começam a perder, os neopentecostais começam a perder aquele alto número de fiéis, né? Sim. Houve aquela moda e tal. Sim. Na igreja católica também, antigamente, era muito comum, você ligava o rádio FM há uns anos atrás e estava ouvindo hino do padre Marcelo Rossi, do padre Fábio de Mello. Hoje é bem menos, né? Então, assim, estariam galgando paralelamente naquela mesma onda de modismo. Você acha que perpetua ou que volta? A gente Qual seria o remédio para a fé? Porque o homem, como o senhor falou, aqui no Sudeste parece que está meio mais ou menos, essa fé está mornando, né? Como aquecer a fé independente da religião? Mas eu acho assim, primeiro ponto, aquilo que você falou procede. Acho que você deve ter alguma informação muito boa nesse sentido aí. Na igreja católica... O meu ponto aqui, estou soprando para mim. Sem nada. É o Espírito Santo aí. O que acontece? Ó a dica. O que acontece? A CNBB tem um instrumento de pesquisa chamado SERES. Esse documento, SERES, a cada 10 anos ela faz um levantamento muito apurado. Geralmente, o livro da SERES é uma grossura assim, rapaz. Mais de não sei quantas mil páginas que sai. É um dossiê pelicano. É uma coisa muito interessante. E aí o que se observa hoje é que há um decréscimo. Está caindo, muito pouco, mas muito firme, o número de fiéis evangélicos. Está caindo muito. Por quê? Porque o que acontece?
Aqui vai uma avaliação, por favor, se o senhor, que a senhora me assiste, é evangélica, tem todo o meu respeito, saiba, não é da boca para fora, porque de fato eu tenho 2 irmãos que são evangélicos, um é batista, um é batista e outro é testemunha de Jeová, e a gente tem uma relação extraordinariamente boa. Mas o que acontece? Muitas igrejas evangélicas hoje, neopentecostais, elas prometem muito milagre, muita prosperidade. E os fiéis nem sempre alcançam a prosperidade, porque hoje para alcançar a prosperidade, meu filho, só se você suar muito a camisa, porque está difícil demais. E aí, como a prosperidade não vem, o dinheiro não vem, a riqueza não vem, etc e tal, eles começam a mudar, vai para uma outra igreja, depois aquela não vem, vai para outra, vai para outra, vai para outra. Então, acaba uma percepção de que essa fé utilitária não serve para nada e que, portanto, as igrejas também não servem para nada, porque elas vendem ilusão. Sendo que, na verdade, não é. A pessoa não tem que buscar uma igreja ou um centro espírita ou qualquer uma entidade para poder ter a prosperidade. Tem que buscar por causa de Deus. É Deus que tem que te motivar. E você, na sua dificuldade, você no seu dia a dia, você ter a força necessária de superar esse momento. Superar. Eu até tenho um livro, né? Eu trouxe ele aqui, ó, Aprendendo a Mudar, que fala exatamente sobre isso. Não temos que buscar a fé para superar a minha dificuldade. Eu tenho que ter a percepção necessária de que a fé me ajuda a refletir, a amadurecer e eu enfrentar a dificuldade. Deus não é um macaco gordo que vive quebrando galho por aí. Sou eu que tenho que superar. Então, quando a pessoa acaba não conseguindo o milagre que tanto busca, né, acaba abandonando. Não sei se você sabe, Lima, mas o que mais cresce hoje no Brasil são as experiências de fé, ou as religiões, vamos chamar assim, né, de matriz africana. A que mais cresce hoje no Brasil é candomblé. Isso ninguém fala, né? O candomblecismo no Brasil está crescendo assustadoramente. É muito forte isso daí. Então, assim, eu percebo que a tendência é nós termos uma fé utilitária, nós caminhamos para uma fé utilitária. A religião no Brasil tende aos próximos 10 anos, isso não sou eu que estou falando, é a SEDES, são os grandes pensadores sociológicos da igreja, os grandes pensadores de sociologia da igreja. As igrejas, é plural que eu estou usando, viu? Elas vão enfrentar uma crise gravíssima nos próximos 10 anos, haverá um decréscimo muito forte nas igrejas no Brasil, e nós vamos provavelmente nos equiparar ao que hoje acontece em grande parte da Europa. Nós temos igrejas que são museu. O povo começa, de fato... E aí o que vai crescer? Os movimentos de espiritualidade. O movimento de espiritualidade é desencarnado das estruturas religiosas, das igrejas, das hierarquias. O que mais vai crescer e que está crescendo assustadoramente são os movimentos de espiritualidade. E nesse reboque vai crescendo aí o candomblecismo, o pessoal da Jurema, o pessoal de Umbanda, é o que está crescendo. As religiões de matriz, né? Exatamente. É interessante. Padre, as igrejas neopentecostais, elas cresceram também atacando as igrejas, em especial de matriz. Uhum. Daí houve recentemente, não tão recentemente assim, né? Quando elas atacaram a fragilidade das igrejas de matriz, muitas igrejas que eu digo, né, muitos templos de matriz acabaram fechando e ficaram alguns mais resistentes, que estavam imunes ali aos ataques das igrejas neopentecostais, né? Daí, ou seja, não dava mais para atacar essas igrejas de matriz, esses templos, essas religiões de matriz, daí foram para a igreja católica. É que houve aquele episódio que se chutou Nossa Senhora Aparecida, sim. tudo. Bispo Von Helder. O senhor acredita que vai chegar um momento que elas vão se degradar entre elas? Não, eu acho que isso é uma busca mercadológica, porque uma boa parte... Nós estamos falando aqui de igrejas que não são muito sérias. Quer dizer que elas são sérias, né? São muito sérias. Sobretudo as igrejas tradicionais, as igrejas anglicana, luterana, metodistas, wesleyana, episcopalina, são igrejas muito sérias. Temos outras também que são sérias, mas alguns pastores não são muito sérios. Assim como alguns padres também não são muito sérios, tudo bem, isso acontece. O homem não é muito sério, né? Exato. Vou dar uma risada aqui depois dessa.
o que Deus vai chutar a pobre da santa? Fala pra mim, o que a santa veio para chutar a pobrezinha? Tadinha. Então, veja, então, isso foi um momento de exacerbação, porque era uma busca de mercado. As religiões de matriz africana, elas sempre, historicamente, no Brasil, sofreram demais. Sempre sofreram muito. Eu acho isso uma injustiça que a história do Brasil tem que reparar. Primeiro, nós tiramos os negros do seu ambiente. Eles viviam pacificamente nos seus ambientes. Os bantos, os angolanos, etc. e tal. Trouxemos para cá, para um país que não tem nada a ver com a África. O que restou para esse povo, a não ser a escravidão, o chicote, é a espiritualidade, é a fé. E aí não bastava, tinha que obrigar a esses também a serem católicos. Tinha que obrigar, tinha que batizar isso daí. Isso nós temos que pedir perdão. Aliás, o Papa pediu no ano 2000 lá, o Papa João Paulo II pediu perdão, e perdão espero que tenha sido aceito. Então, houve essa situação. Então, em razão disto, se criou um mito tão absurdo, tão estúpido, de que a religião é do diabo, etc. Depois veio Getúlio, que reforçou isso daí, quando Getúlio não permitia, por exemplo, a roda de capoeira. Havia um delegado no Rio de Janeiro, muito famoso, ali em Madureira, na minha região ali de Madureira, né? Da Serrinha. Eu vivi na favela da Serrinha, ali na comunidade da Serrinha. Ele chamava Chico Palha. Chico Palha. Esse delegado Chico Palha morreu numa miséria danada. E quem acolheu Chico Palha, até o Zeca Pagodinho fez um samba. Delegado Chico Palha, sem alma, sem coração, não quer samba nem corimba na sua jurisdição. Ele só batia, ele não prendia, só batia. Chico Palha, eu conheci Chico Palha, ele estava morrendo já. Enfim, e aí se reforçou isso daí. Então é uma pena, mas assim, da parte da Igreja Católica, não digo um grupo de fiéis, porque tem alguns fiéis que, enfim, mas a estrutura católica, os bispos, os padres, têm um respeito muito grande. Recentemente, o bispo de Salvador, que é extraordinário, o bispo de Salvador é um caso à parte. O bispo de Salvador é uma história à parte. Ele é um morenão, sabe, um negrão assim, alto, esguio, e joga uma capoeira como ninguém. E ele está sempre ali, amparando o pessoal no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma coisa que não dá para acreditar. Se você for na paróquia de São Jorge, né? Toda vez que eu vou ao Rio, agora esse mês eu vou tirar férias, vou tirar 10 dias, eu vou no Rio, eu vou na igreja de São Jorge, eu sou muito devoto de São Jorge guerreiro, que me guia, que me ampara, ele vai sempre na frente. Ogunhê, Batacorê, Ogum. E aí o que acontece? Você chega ali na igreja de São Jorge, a terça-feira tem a missa da pipoca. Você escutou o que eu falei? A missa da pipoca, para quem sabe o que eu estou dizendo, o Baluaê. O Baluaê, a Totô Baluaê. Então ele faz a missa, chama missa do descarrego, e terminada a missa, fica umas mães de santo dando banho de pipoca de Obaluaê. Eu acho isso lindo. Se você não tem essa fé, por exemplo, eu sou católico, eu não tenho essa fé, mas eu tenho um profundo respeito. Então, você vai lá, participa da missa, depois você vai, sabe, a bênção da escadaria de Bonfim. Eu acho, esse é o caminho, sabe, esse é o caminho, é aí que nós temos que chegar, sabe, é aí que nós temos que chegar. Quando eu estava no Mato Grosso, ontem eu estava falando não sei se foi ontem, eu falei com o doutor Osmir, que eu fui pastor evangélico, metodista durante quase um ano, que na paróquia que eu estava tinha comunidade evangélica, o pastor foi embora, porque a Amazônia é uma situação difícil, a mulher dele não se adaptou, etc. e tal. Então, aos sábados eu celebrava para os metodistas e aos domingos eu celebrava para os católicos. Dava choque? Nenhum, para mim... Não, é bacana, muito legal pra isso. Mim é tranquilo. Para mim é tranquilo, eu não tenho o menor problema, eu posso celebrar em qualquer lugar. Deus é o mesmo, né? Para mim isso não diz nada, rapaz, não diz nada. Que legal, bacana. Eu queria explorar um pouco mais, quem sabe numa outra visita, numa outra oportunidade, ou até presencialmente, acabando essa pandemia, se eu estando aqui pelo estúdio, um pouco essa questão aí que eu achei interessante. Porque há a necessidade de um amadurecimento espiritual, sim, muito grande para conseguir, de sábado,
fazer um culto e de domingo uma missa. Então, sim. Mas parabéns, né? A própria comunidade metodista me solicitou, porque viu que eu tinha um grande atendimento aos católicos. Eu era muito presente, muito ativo na comunidade. Falei, nós estamos sem pastor, por que o padre não pode celebrar pra gente? Legal, que bacana, eu Fábio. fui com muita tranquilidade. Eu sempre tive bom relacionamento com os metodistas. Quando eu morei em São Paulo, eu fui estudar psicologia, eu estudei na faculdade metodista. Eu fiz um projeto social em São Paulo que eu fui recebido pelo governador Geraldo Alckmin. Ele quis conhecer o nosso projeto em São Paulo. Montamos uma clínica médica com 7 especialidades médicas e era feito pela Igreja Metodista, porque lá eles têm uma universidade, a Unisa, a Universidade de Santo Amaro, que é metodista. E aí o governador foi lá visitar, falou, eu quero conhecer isso daqui. Numa paróquia acontecer isso, uma paróquia cedeu o espaço, metodista cedeu os médicos. E o povo foi beneficiado. O governador foi lá com a esposa dele, Dona Lu Alckmin, a primeira dama de então, e ele falou, olha, padre, que extraordinário, que lindo, não sei o quê, não sei o quê. O que eu posso fazer? Eu falei, me dê 2 ambulâncias. Aí você me ajuda, rapaz, você faz ideia. E ganhou? Ganhou, ele mandou. Não deu, acho que 10 dias, ele mandou 2 ambulâncias. O Geraldo Alckmin, viu? Ele, olha, eu nunca votei nele, mas eu tenho que reconhecer isso daí. Legal. Lá no Artemis, você conheceu o pai Eduardo? Quem? Pai Eduardo? Conheci. Faz um trabalho muito bacana. Conheci, pai Eduardo, no Lago Azul. Eu estive com ele algumas vezes. Pai Eduardo é uma figura. Pai Eduardo é uma figura. Eu fui lá, ele ia ter uma saída de Ogum, se eu não me engano, ele me convidou. Mas aí a pandemia meio que... Eu fiquei com medo, porque foi no auge da pandemia, eu estava muito preocupado. Aliás, então minha máscara está aqui. Ó. Sem essa aqui... Lá em Artemis, que igreja... Que igreja que é? São João Batista. Pergunta, de São João Batista a São Pedro. Como que foi? Para mim é tranquilo. O bispo me pediu para transferir, eu fui. Não transferiu? Os fiéis, assim, eu pergunto porque é na mesma cidade, próximo, né? Os fiéis seguem ou não? Tem um grupo que começou a ir atrás, sim. Aí eu sempre falei, olha, gente, não me siga, eu não sou novela. Segue Jesus Cristo. Amém. Vocês são lá da São Pedro? Fiquem lá. Ajude o padre de lá. Construa a comunidade lá. Eventualmente a gente pode se encontrar, vem aqui, nos visita. Eventualmente eu já fui lá algumas vezes, celebrei. A amizade fica. Mas eu não gosto que fique andando atrás de mim. Eu acho que cada um tem que ser firme naquilo que está. Quando eu saio de um lugar, eu saio. Eu saio mesmo. E aí mergulho inteiramente onde eu estou. Profundamente onde eu estou. Legal, bacana. E São Pedro também é uma paróquia belíssima. Eu adoro essa paróquia de São Pedro. Uma paróquia muito histórica. Uma das paróquias mais importantes de Piracicaba é a paróquia de São Pedro. Qual foi as principais dificuldades que o senhor teve aí em São Pedro? Foi administrativo. Chegamos lá, tinha uma questão administrativa bastante agravada, problemas econômicos, enfim. E aí uma paróquia, uma igreja que estava muito ruim, o espaço físico muito ruim, ela era inclinada, assim, sabe? Muito inclinada. Então, o acesso ao cadeirante era simplesmente impossível. Pessoas que tinham dificuldade de locomoção, era absolutamente impossível. Além de que ela era feia para doer, né? Minha nossa, parecida. Como era feia. E aí, o senhor deu uma aí eu tomei posse no dia 3 de fevereiro, uma data forte. E aí quando eu tomei a posse dia 3 de fevereiro, o Monsenhor Ronaldo, eu gosto demais do Monsenhor Ronaldo aqui da Catedral, é um homem muito bom. Aí terminou a missa, né? Aí o Monsenhor falou, agora o nosso novo pároco vai dar as suas primeiras palavras. Eu falei, gente, muito obrigado por ter me acolhido, a obra começa amanhã. Aí passou 10 dias, demolimos a igreja. Padre, isso é doido, e agora? Eu falei, agora vamos ter que levantar. Nós demolimos, agora tem que levantar. E daí? E aí levantamos, filho. Essa que tá aqui atrás, aqui, ó. Só mantive a torre aqui, ó. A torre eu mantive. Só reformei a torre. Tá Só foi bem aquele chinês, né? Que o mestre falou, ó, colocou um vaso de porcelana, 2 biotes, falou, tem um problema aí. Daí o pessoal não via problema algum, né? Daí chegou um discípulo lá do chinês, pegou, isso aqui é o problema? Pá, jogou no chão, derrubou. Foi o único que passou no teste lá. Botamos no chão. O problema era o vaso. Agora vamos construir. Porque senão, rapaz, você vai ficar a vida inteira. E demorou. Pra que nada, rapaz. Nós fizemos essa igreja nova aí em 9 meses. Se não derrubasse, não estava pronto até hoje. Tava 10 anos para construir.
Aí fazia uma parede, fazia campanha. Aí fazia campanha. Eu falei, olha, se ficar nessa campanhazinha, não vai acabar nunca essa desgraça. Vamos botar no chão, e aí a gente vê o que tem que fazer. Aí botamos no chão, aí o que eu fiz? Claro que eu também não sou tonto, né? Aí primeiro ampliei a equipe de festa, fiz um grande calendário de festa. Nós tínhamos 30 pessoas na equipe de festa. Fiz um trabalho de arrecadação, chegamos a 220 voluntários de festa. Legal. Aí o que eu fiz? Eu comecei a investir no pessoal da festa. Investindo nas festas, que foram festas muito boas. Eu sou muito festeiro, eu faço muito evento, eu gosto muito de fazer evento. Eu faço muito em parceria. Depois também passei a fazer um grande investimento na aplicação do recurso do dízimo. Isto é, prestando contas, onde o dinheiro entrou, para onde ele foi, onde ele ficou, onde foi gasto, onde não foi. Porque se o povo vê lealdade na sua administração, o povo é fiel. Ô padre, deixa eu perguntar, o senhor tem muitos jovens aí? Minha Nossa Senhora, tem jovem para dar de pau. Nós temos 4 grupos de crisma, nós temos 5 grupos de perseverança. Tá, eu vou aproveitar e fazer um jabá. É, Posso fazer um jabá? Ela vê o golpe. Bom, se vier o dízimo, pode fazer. Não, padre, não passou. O padre, é o seguinte, existe um episódio dos Simpsons. Eu assisto muito o Simpsons. Você vai falar, eu já até sei. Pode falar. Você já sabe, né? Eu assisto muito o Simpsons. Eu gosto demais. Eu não gosto da Meg. Na Meg, eu adoro a Meg. A Lisa é um gênio. Mas a Lisa é muito chata. Ela só quer, inteligente. Ela só quer ser a certinha da casa. Ela é mas a Meg é do mal, hein? Não, a Meg é um gênio. Tanto que ela ama. A Meg é do mal. Sabe que tem um episódio que ela fala, né? Tem, papai. As palavras. Aí terminou com aquele olhinho lá daquele filme Stanley Kubrick. Laranja Mecânica. Tem um que é o... Ele é do mal. 1980. Tem uma série. Eles estão aí há uma vida, né? Eu tenho um episódio dos Simpsons muito interessante que o Bart começa a se converter para a igreja evangélica. Lá eles são. Não, minto, para a igreja católica. Eles são batistas. Isso. E daí, para resgatá-lo, né, para a igreja novamente, né, naquela Pastor Lovejoy. Exato. Pastor Lovejoy. A Marty leva ele num campo de paintball. Paintball, que legal! Sim. E realmente eu percebo que o evangélico, o jovem evangélico, ele adora o paintball. Avante, soldados do paintball. Bart, sabia que uma dessas coisas bobas ia funcionar. Isso eu não sei. E daí eu quero fazer um convite para sua congregação, né? Nós temos uma parceria com o Selva Team Paintball aqui em Piracicaba. Hoje é a única equipe de paintball aqui da cidade de Piracicaba. E eu vou pedir para soltar a vinheta. 01, solta a vinheta aí, até para o padre conhecer. Quantas horas por dia você trabalha? Responda. Quantas vezes olha no mar de cubículos ao seu redor e se sente preso? E quantas vezes na sua vida simplesmente se sentiu morto? Então, escolha viver! Venha sentir o seu sangue ferver com adrenalina! Participe de uma experiência única, com amigos que tornarão seus irmãos e que sentirão o empoderamento para dominar o mundo com você! Venha viver em apenas 1 hora a emoção e a adrenalina que você não viveu em uma vida inteira! Estamos abertos para jogadores e amantes do paintball, guerreiros e destemidos que não têm medo de viver o desafio da selva. Vá em frente, ouse arriscar, porque a opção de viver e como viver só depende de você. Selva Paintball Piracicaba, o melhor paintball de Piracicaba. Ligue agora e agende o seu jogo de final de semana. 19 97413 0458 97413 0458.
Então, padre, essa aí é a Selva de Paintball, né? Não conhecia, achei interessante. O pessoal faz. Não conhecia. E queria convidar, se eu desejar com a sua comunidade jovem ali fazer algum trabalho, Legal, tem legal. os números aqui. Legal. Eu indico, eu falo convidar, né? Mas na verdade é indicar. Eu sou bom de tiro, hein? Então, se eu serviu, né? Se eu falo que serviu, Eu pratico. foi caçador do Xingu. Eu pratico lá, eu pratico. Pô, legal, bacana. O senhor já conhece o paintball? Eu nunca participei de paintball. Já vi assim e tal, mas nunca brinquei num campo de paintball. Mas é interessante. Eu acho. Só tem uma advertência, ele é viciante. Deve ser mesmo, deve ser. Ah, meu penteado! Meu penteado! Achei interessante. Legal. Interessante. Ô padre, o senhor falou aí sobre a obra, daí eu anotei aqui que eu queria perguntar, mas daí nós entramos na questão da juventude. As igrejas, eu vou citar o nome de uma denominação aqui, porque não é nada, não é nenhum desmérito. A Igreja Adventista. Se eu for numa igreja adventista em qualquer lugar do Brasil, foi em todas, porque existe uma estrutura física ali, um padrão de construção. E nós temos vários tipos de igreja. Aqui no interior de São Paulo, nós temos aqui em Piracicaba ainda é essa mais tradicional, né? Mas nós vamos ali para Laranjal Paulista, a matriz ali ela é meio gótica, muito, muito linda, São João Batista. Não conheço. Na matriz de Laranjal Paulista. Para Bauru, são aquelas torres góticas, né? Muito lindo, mas completamente diferente do que nós estamos acostumados aqui. Nós temos aqui a igreja de Santo Antônio, a matriz aqui em Piracicaba, que é de uma beleza fantástica. Muito. Mas, para mim, a mais linda em arquitetura, a Igreja dos Frades, Sim. né? É fantástica. E nós temos uma igreja muito bonita, mas também vem de uma linha de construção arquitetônica completamente diferente, que é São Judas Tadeu. Por que se dá essa diferenciação de arquitetura dentro dos templos da Igreja Católica? Porque a igreja sempre preza pela arte plástica. E a arte, ela sempre ela se referencia no momento histórico que ela vive. Então, se a construção foi feita nos anos tal, é aquela estrutura, nos anos tal, é aquela outra. Então, por exemplo, essa que nós fizemos aqui, ó, ela é extremamente enxuta, você verá pelo interior dela, ela é uma igreja muito minimalista, não tem praticamente nada, ela ressalta só o Cristo crucificado no altar, e umas luzes que jogam em cima dela, e o entorno dela é absolutamente limpa. Então é um conceito de arte sacra de hoje. Você vai, por exemplo, na Basílica de Aparecida, que é uma coisa bonita demais a Basílica de Aparecida. Cada dia que passa ela fica mais bonita, uma coisa impressionante. Então, assim, mas você observa já que já tem situações ali gráficas de pintura, de afresco, que é de anos atrás, muitos anos atrás. Então ela está virando, na verdade, um grande retalho. Essa é a grande crítica que a gente tem feito, né? Está virando um grande coxa de retalho. O senhor falou uma coisa interessante, né, sobre o minimalismo. Eu passo na frente de uma igreja há anos, eu moro no Pau Queimado, e ali no São Jorge, durante anos teve uma capelinha ali, e finalmente, depois de muitos anos, construíram Padre Sebastião. E ela é muito eu ia para lá, eu ia para lá. Eu ia ser transferido para lá. Eu ia estar em casa. Ia pra lá. Mas fizeram um trabalho fantástico. Sim. Mas pelo que a gente vê, eu nunca parei para entrar ali nessa nova igreja, né? Mas é bem nessa linha que o senhor falou do minimalismo, foi um trabalho muito bacana que fizeram ali. Tem cada época, né, tem a sua... A igreja não trabalha com essa coisa hermética. Ela dá essa liberdade, que eu acho bonito até. Legal. Porque demonstra que com o passar dos anos e da década, das gerações, ela continua ali presente. Ela vai viver no momento. Né? Exato. Ô, padre, ainda nesse sentido, deixa eu perguntar para o senhor. O senhor está aí no Algodual, estou aqui no centro, na Rua do Rosário. Nós estamos falando remotamente pela internet, transmitindo para os meus internautas, para os nossos internautas. Pedir o like para você, internauta, deixa o like aí pro padre. Se não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, né? Maravilha. Ou seja, nós estamos em live. Não é live, porque é gravado, mas uma espécie de live. E a Igreja Católica faz missas online, né? Online. Como o senhor vê essas celebrações online? Inclusive nós fazemos também. Nós fazemos. Legal. Eu vou até aproveitar e vou dar um convite. Sim. A nossa missa online é todo domingo às 19 horas
pelo canal tvoração.com.br. tvoração.com.br. Você acessa, ou pelo Facebook da paróquia, Paróquia São Pedro de Piracicaba. O Facebook nosso é Paróquia São Pedro de Piracicaba. Tá aqui no... Também online. Nós temos uma audiência não só no Brasil, mas muito fora do Brasil. Canadá, Estados Unidos, Portugal, Espanha, Bélgica, me esqueci outro nome agora da cidade. Escócia, também muito na Escócia. No Brasil inteiro a gente tem uma audiência muito forte. E é importante porque nós temos muitas pessoas que, o mundo moderno hoje, a pessoa às vezes trabalha no hospital, ou trabalha como porteiro, ou trabalha como um policial, ou não pode naquela escala, não pode estar. E muitas pessoas doentes, enfermas, que não podem sair de casa, estão acamadas, estão internadas em hospitais, estão em asilos, estão em locais de recuperação dependente químico, recuperação. Então é uma maneira da gente também chegar lá, é uma maneira muito, muito, muito útil. Mas é interessante que a missa online só vale para quem, por algum motivo, não pode ir à presencial. Quem assiste a missa presencial, podendo ir e não vai por preguiça, por outro motivo, ela não tem validade sacramental. Não tem validade sacramental. Legal, bacana. Ó, fica aí a advertência, né? Conversei com o padre José Hilton Figueiredo. Nem doeu? Foi bom pro senhor? Padre, ó, foi muito bom. Antes de eu fazer registrar os meus agradecimentos, queria deixar a plataforma cívica para o senhor fazer as suas considerações. Eu agradeço muito a oportunidade, quero agradecer muito ao presidente do sindicato, agradecer a todas as pessoas. O meu elo nesse sindicato é o Dr. Osmir Bertazzoni, que me meu mentor sindical, e meu comandante. Tá vendo aí? Duncan, lembra? Você só tem 55, né? Você lembra do Duncan? Quem era Duncan? Não lembro. Mentor? Não lembro. O mentor do Renan? Não lembro. Meu mentor, Osmir Bertazzoni. E eu também trabalhei no sindicato do funcionário público de Caraguatatuba, fui educador social, trabalhei na prefeitura como educador social, secretaria de ação social. Então, assim, a gente tem muita pegada trabalhista, eu sempre fui trabalhista, eu sempre vesti essa bandeira. Padre, eu quero deixar um grande abraço. As pessoas que quiserem entrar em contato com o senhor, conhecer um pouco mais dos trabalhos, eu vou pedir para a produção colocar aqui. Tem um telefone, um WhatsApp? 3421-2290. 3421-2290. Ou nos visite, vai a uma missa todo sábado, todo domingo. É Avenida Francisco de Souza, 607. Avenida Francisco de Souza, 607. Nós temos na matriz, nós temos missa aos sábados às 15 horas e às 19 horas. Aos domingos, 9h30 da manhã e às 19 horas. Isso na matriz. Legal. Visita, vai lá fazer uma visita. Maravilha. Vai tomar um cafezinho comigo? Continua, desculpa. Pode falar, desculpa. Não, eu interrompi o senhor para falar do telefone, né? Não, assim, então passamos o telefone, está aí, não deve estar já anotado aí, né, certamente, 3421-2290. Eu quero só agradecer a oportunidade, fiquei muito feliz de estar aqui nos convidando. Se quiser abordarmos outros temas também, a gente fala, por exemplo, na área da psicanálise. Eu sou psicanalista, recentemente fiz a minha pós-graduação em psicanálise, sou formado em psicologia, sou formado em hipnoterapia, sou hipnoterapeuta com regressão de hipnose, sou formado em direito, em filosofia, em teologia. Quiser abordar alguma área que a gente puder contribuir, estou à disposição. Legal, maravilha. Quiser jogar conversa fora, também joga conversa fora. Quiser falar de futebol, fala de futebol. Aqui é assim. Legal, maravilha. Com certeza vamos estar entrando em contato com o senhor para alguns temas específicos, né? E dizer que essa é um diferencial que a liderança religiosa da Igreja Católica tem. São pessoas extremamente qualificadas, são pessoas que vão, estudam, fazem nós estudamos muito, né? Nós temos essa questão de estudar, nós chamamos de formação permanente. Está sempre estudando. O chamado existe, o toque espiritual existe, mas a busca do conhecimento... É porque você trabalha com vida humana, né? Você não pode... As pessoas quando nos procuram, Odelima, elas nos procuram quase como que uma última reserva. Ela nos procura porque ela já não tem mais onde procurar, porque a esperança já acabou, porque a força já deixou. Então, quando procura um padre, um pastor, um pai de santo, é porque a esperança já se esvaiu. Então, eu não posso me dar o luxo de não me preparar para atender a alma humana.
Eu tenho que ter essa percepção do homem como um todo para poder fazer uma avaliação, um diagnóstico e ajudar aquela pessoa. Por isso eu acho importantíssimo que a gente tenha essa formação continuada e permanente. Maravilha. Padre, obrigado você, Piracicaba, que nos acompanha, obrigado Piracicaba, São Pedro, região, Lago de São Pedro, Saltinho, Lia, nossa diretora de Saltinho lá, nos acompanhando, obrigado meu anjo, Maria José, lá da cidade de São Pedro, obrigado, Papai do Céu, amém.